de Deus, nosso Pai, e de nosso Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez estamos aqui no canal para gravarmos mais um vídeo para o canal. Nosso assunto é um assunto magnífico. Aqui trazemos uma abordagem da nossa fé, daquilo que cremos e daquilo que acreditamos. Irmãos, trazemos aqui um evangelho genuíno, autêntico, cristocêntrico, que embasa a nossa fé, aquilo que cremos e aquilo que acreditamos. Trazemos aqui o assunto e fazemos uma avaliação nos textos bíblicos, respondendo questionamento, perguntas recorrentes que não são respondidos dentro da congregação e dentro também do meio evangélico, mas principalmente da congregação. Como eu faço um trabalho nos bastidores da congregação há mais de 40 anos, fazemos um trabalho com a Irmandade e com o ministério também nos bastidores. Desde 2018 estamos aqui na plataforma digital. E o nosso trabalho aqui tem produzido, irmão, um efeito gigantesco na vida da Irmandade e também do ministério. Recebemos telefonemas no privado, irmão do ministérios, fazendo pergunta para mim sobre a congregação, sobre o atendimento no culto e como lidar com as situações da fé no meio da Irmandade, visto que a congregação não tem, irmãos, uma linha de pensamento definida. Cada um prega o que está na sua cabeça, entendeu? Você assiste um culto com Luiz Carlos de Viçosa, é um pensamento diferente. Do Salvador, irmão Davi Travisan, Hélio Bianco, cada um tem uma linha de pensamento diferente, irmão? Mas o meu assunto aqui hoje vai ser o seguinte, irmão. O conceito que os anciãos do Brás têm sobre a salvação é muito confuso e contraditório. É este o assunto que vai estar escrito no título do vídeo aí abaixo. Este é o assunto que vamos tratar hoje, à luz das Escrituras Sagradas. O que as Escrituras Sagradas deixou para nós? Qual é o critério da salvação? Quais são os critérios da salvação? E qual é o processo para a pessoa chegar a Cristo? Como esse processo acontece na obra da salvação? Primeiramente, irmão, nós temos duas linhas de pensamento nas igrejas evangélicas. Todo mundo que são a calvinista e a arminiana.
todas essas linhas, ela não defende que o homem chega a Deus por si mesmo. Nenhuma delas defende que o homem chega a Deus só no sentido de crer. Não. Todas elas a calvinista defende que o homem chega a Deus por uma operação eficaz. Os arminianos defendem que o homem chega a Deus pela graça previdente. Aí eu vou explicar esses termos técnicos que os pastores usam na igreja para definir o que significa graça eficaz e graça previdente. Significa que Deus é Ele que dá o primeiro passo para o homem. Nunca o homem deu o primeiro passo para Deus. É Deus vem antes e prepara todo o ambiente da vida do pecador para ele crer. Para ele crer. Já os arminianos dizem que a graça previdente habilita o homem para crer ou para resistir. Entendeu, irmão? Mas todas as duas linhas abordam este aspecto. Primeiro, é Deus que dá o primeiro passo para o homem. Aqui nós vamos ler Ezequiel, capítulo 11, do verso 17 ao 20. Diz assim: dize ainda assim, diz o Senhor Deus, hei de juntá-los do meio dos povos e os recolherei das terras, para que foram lançados, e lhe darei a terra de Israel. Voltarão para ali, tirarão dela todos os seus ídolos, detestáveis todas as suas abominações, e dar-lhe-ei só coração, e espírito novo porei dentro deles, tirarei da sua carne coração de pedra, e lhe darei o coração de carne. Então, veja bem, Deus saindo ao encontro do seu povo, dizendo que ele iria atrás do seu povo e tiraria o coração de pedra e lhe daria um coração de carne. Qual é o significado dessa figura de linguagem? O que é um coração de pedra? Coração de pedra aqui, que o profeta, pelo Espírito Santo, define aqui, é um coração duro, é um coração incrédulo, é um coração ateu, é um coração insensível, que não crê em Deus. Então Deus vem e remove aquele coração duro. Para quê? Para que a pessoa seja alcançada pelo Evangelho. Aí são tirados os tampões dos ouvidos e as vendas dos olhos, para que ele creia no Evangelho. E aí, pela pregação da palavra de Deus, né, como diz lá em Romanos 10, do verso 9, que a pessoa, pela pregação da palavra,
que ele ouve, e aí a fé é acionada e ele crê. Vejamos, como diz, abra sua Bíblia. Aí, nosso assunto aqui, irmão, é um assunto seríssimo, sabe? Não tem como a pessoa pregar na igreja uma palavra para a irmandade sem mostrar os textos bíblicos. Aí, sem mostrar os textos bíblicos, apenas ele está mostrando os argumentos dele. Mas não tem nada com a doutrina cristã. A doutrina cristã, irmão, para nós formar uma doutrina, nós temos que apresentar os conjuntos de texto, entendeu? Para o povo. O povo crê. Porque como é que você vai crer numa coisa se não mostra as fontes primárias? Se não mostra o alinhamento daquilo que está sendo pregado, irmão. Aí é uma parte argumentativa da pessoa, não de Deus. Então, Romanos, capítulo 10, verso 9. Abra aí sua Bíblia, né? Porque o nosso assunto aqui, queremos que todos entendam, né? Mas dentro da Escritura Sagrada, diz assim, ó, do 8, que diz assim: palavra está perto de ti, na tua boca, no teu coração, isto, palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares o Senhor Jesus Cristo, seu coração creres que o ressuscitou, porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se crê para a salvação, né? E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. A pessoa ouve a palavra, né? E ela crê no seu coração. Vejamos, no 14 diz: como porém invocarão aquele que não crera? E como crerão que não ouviram? E como ouvirão se não alguém prega? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: qual formoso são os pés daquele que anuncia a paz. Então, irmão, pela palavra se ouve, né? E aí a fé é ativada para a pessoa crer. Então, irmãos, conceito que é defendido dentro da congregação os anciães do Braz é um conceito muito raso e pobre. Por quê? Eles enfatizam mais as obras do que aquilo que Cristo fez na cruz, né? Próprio Salvador Bueno, no culto que nós refutamos aqui, né? Ele usou o argumento
na figura de linguagem dele, o argumento da parcela, né? Da parcela da salvação. Como se nós pagasse a parcela. Entendeu? Ele faz uma referência da Irmandade de estar no culto, ouvir a palavra. Será que isso? E colocou este aspecto como sendo o aspecto da salvação. Entendeu, irmão? Como? Porque eu pratico boa obra, isso significa que eu sou salvo. Entendeu, irmão? Por quê? Porque ele coloca as obras não como evidência, mas ele coloca como causa. Aí gera um problema doutrinário muito grande. Porque se a minha salvação depende das boas obras, então eu estou colocando, o mérito em mim. Estou tirando o mérito de Cristo. Se a minha salvação é obtida por aquilo que pratico, por aquilo que obedeço, aí gera um problema muito grande. Aí a morte de Cristo é tirado de cena e é colocado aquilo que eu faço. Irmãos, todo crente salvo, eu não estou dizendo que o salvo não tem que ter boas obras, não. Apenas eu estou dizendo que as boas obras, elas não salvam, irmão. O que salva é o sacrifício de Cristo. As boas obras é uma consequência da minha salvação. Não é a minha fidelidade, não é a minha santidade que vai me colocar no céu, irmão. Não, o que vai me colocar no céu é aquilo que Cristo fez. Então, eu criei em Cristo. Eu criei no seu sacrifício e na sua morte. É isso que vai nos colocar no céu. Agora, se verdadeiramente eu fui salvo, verdadeiramente, o que é que tem que aparecer em mim? Tem que aparecer em mim a boa obra. A boa obra é a evidência. Ela dá um testemunho que eu sou um crente salvo. Como diz lá em Tiago. Se tu vires o teu irmão necessitado e lhe cerrares as entranhas, como estará em ti a caridade de Deus? Porque o que Tiago está falando ali, que ele não começa esse assunto no capítulo 2. Ele começa no capítulo 1. Ele está falando no capítulo 1 da falsa fé, da falsa religiosidade, daqueles irmãos que estavam ali no primeiro século, que diziam que eram salvos, mas apresentavam uma fé falsa, porque as obras deles não condiziam com o que eles falavam. Então, o que é que Tiago fala do capítulo 1? Ele fala sobre a verdadeira religião. A verdadeira religião. E ele fala que a verdadeira religião é apartar-se da corrupção do mundo e atender os órfãos e as viúvas.
Entendeu? Então, ele fala da verdadeira religião. E aí, no capítulo 2, ele vai falar do tipo de uma fé falsa e de uma fé verdadeira. Ele vai dizer: mostra-me então a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. E aí ele vai dar o exemplo, né? O exemplo de Abraão, que Abraão creu e isso lhe foi imputado como justiça. E vai falar também de Abraão, ele tanto fala do capítulo 15, como do capítulo 22, né? Onde Deus pede o filho Abraão, Isaac. E aí ele vai falar da fé de Abraão do capítulo 15 e das obras de Abraão lá no capítulo 22. Falando o conceito de fé e o conceito de obras. O conceito de fé está ali na esfera da salvação. E o conceito de obra está na consequência da salvação. Então, irmão, por que é confuso a salvação dentro da congregação? É apresentado um conceito de salvação dentro da congregação, um conceito romanista, herdado da Igreja Católica. É tanto que o irmão Salvador, tem bastante tempo, num culto online, ele falou que a justificação, nós obtém ela e indo todo dia na igreja. Está no culto, então aí nós vamos sendo justificados. Culto após culto. Que justificação é essa, irmão? Não é bíblica essa justificação. É uma justificação, como é que chamava ela lá na escola escolástica lá, no século X, século XI, se chamava, ela lá pela escola escolástica que estava alinhada ali à Igreja Católica. Como é que se chamava? É lá que vem essa expressão que o Salvador usou no púlpito, da justificação embutida, né? E a justificação da Bíblia, ela não é embutida, irmão. Ela é imputada. O que significa uma justificação imputada? É uma justificação que você recebe na hora que você crê. Não é por pregação de púlpito, irmão, que você recebe ela. Não é por pregação de palavra que você está na igreja. Não, irmãos. É pela fé. Vejamos bem como o apóstolo Paulo trata desse assunto. Aqui, em Romanos, eu vou ler Romanos aqui, 3, do 20 ao 24. Do 21, 24. Romanos 3, 21. Mas agora se manifestou a justiça de Deus. Testemunhada pela lei e os profetas. Justiça de Deus mediante a fé. Jesus Cristo para todos, sobre todos os que creem. Porque não há distinção. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Sendo
justificado gratuitamente mediante a redenção que é em Cristo Jesus. Sendo justificado. Aqui não está falando, serão justificados. Não está no futuro essa justificação. Ela está no presente. Na hora que você crê, automaticamente você é declarado justo no tribunal judicial de Deus. O que significa isso, irmão? Significa que as nossas culpas, Cristo pagou ela. As nossas culpas foi levada na cruz. E aí, nós fomos declarados justos. Os nossos pecados foram cancelados na hora. Nós fomos inocentados. Como se chama esse sacrifício? Sacrifício vicário. É o sacrifício que Cristo morreu no nosso lugar. E aí, o que acontece nessa justificação? Irmão, primeiramente diz que Cristo inocentou o culpado. Irmãos, os irmãos que são advogados, que lidam com processos, com a parte jurídica, vocês sabem que quem é condenado é o culpado. O culpado, em momento nenhum, pela a parte judicial, em momento nenhum, ele é inocentado. Porque o culpado, ele tem que pagar a sua pena. Agora, como Deus, irmão, sendo justo, sendo puro, sendo santo, sendo totalmente inculpado, como é que Deus perdoa o culpado e não compromete a sua santidade? Como isso acontece na esfera da salvação? Esfera essa que o próprio Deus fala que a sua justiça punirá o culpado com castigo eterno. E como Deus faz isso? Deus fez isso através de Cristo. Ele enviou o Cristo, como diz lá em João 1:29. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E aí, o que aconteceu para Deus inocentar o culpado e não se comprometer? Deus envia Cristo. E aí, a conta do culpado é depositada na sua conta, na cruz. Irmão, culpa do culpado. E aí, para ele inocentar o culpado, o que é que ele faz? Irmão, isto é a grande pergunta. Para ele inocentar o culpado, o que é que ele faz? Ele bebe o cálice da ira de Deus. O cálice que era para nós beber, que era para nós pagar, né? Ele paga no nosso lugar. Entendeu? Ele paga no nosso lugar. Ele morre no nosso lugar. Isso se chama a doutrina da substituição. Doutrina substitutiva. Cristo morre, irmão, no nosso lugar. Entendeu? Para que ele morre? Para pagar a nossa conta.
ele morre para pagar nossa conta. Cristo foi caminhando para a cruz, igual um rei caminha para a sua coroação. Então, aí ele morreu por nós. Aí o que aconteceu? Nós fomos inocentados. Como diz lá em Colossenses, capítulo 2, do verso 13 ao 15, né, que a nossa dívida, a nossa dívida, ela foi cravada na cruz. Querendo dizer, o nosso escrito de dívida foi rasgado, foi anulado na hora que nós cremos. Nós fomos inocentados através da morte de Cristo. Aí é a primeira imputação. Pagou o nosso pecado. Mas ainda nós não era justo. Ainda. A dívida foi paga. Mas nós não era justo. Aí vem a segunda imputação. Deus, Cristo, pega a sua justiça e nos cobre com a justiça de Cristo. A hora que ele nos cobre com a justiça de Cristo nos cobre. Deus, quando olha para nós, já não vê um réu, já vê um filho, já vê um justo. Aí Deus, quando olha para nós, nos vê um justo. Por quê? Não por causa da nossa justiça, porque a nossa justiça perante Deus é considerada lá em Isaías, capítulo 66, verso 4 a 6, como trapo de imundícia. A nossa justiça, ela não passa no crivo de Deus. Ela não passa no crivo do juízo de Deus, irmãos. Ela não passa. Ela é tratada por Deus como trapo de imundícia. Então, é por isso que nessa imputação, Cristo nos cobre com a sua justiça. E aí, quando Deus olha para nós, Ele vê um justo, não por causa da nossa justiça, mas por causa da justiça de Cristo que foi imputada a nós. É isso que o Salvador Bueno, os anciãos do Brás, faz uma grande confusão diante da Irmandade. E a Irmandade, muitos anos, vem aprendendo o quê? Um falso evangelho, irmãos. E a hora quando confronta com o verdadeiro evangelho, essa doutrina enganosa cai tudo por terra, irmãos. Então, este vídeo de hoje é um vídeo didático, um vídeo didático para te instruir, para te ensinar, para te encher do conhecimento de Deus, para que nossa Irmandade, nossos irmãos aprendam o que é o Evangelho e saibam, quando vão evangelizar uma pessoa, um pecador, falar do jeito que eu estou falando aqui, irmão. Porque se vocês não falar dessa forma, o que é que vocês estão levando para o povo? Vocês estão levando um evangelho adulterado, um evangelho que não é o evangelho de Cristo.
E o apóstolo Paulo foi muito incisivo na sua segunda carta, de 2 Coríntios, no capítulo 11. Veja o que é que o apóstolo Paulo aborda aqui. Abra aí a sua Bíblia. 2 Coríntios, capítulo 11. Capítulo 11, do verso 2. Verso 1. Quisera e que suportasse um pouco na minha loucura. Suportai-me, pois. Porque zelo por vós com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura, a um esposo que é Cristo. Mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompido a vossa mente, e se a parte da simplicidade que é devida em Cristo Jesus. Se na verdade, vindo alguém pregar-vos, ou aceitai outro espírito diferente que não tendes recebido, ou o evangelho diferente que não tendes abraçado, a esse de boamente tolerais, que suponho em nada ter sido inferior a esses apóstolos, embora seja falto do falar, não sou do conhecimento, mas em tudo e por todos os modos, e vos tenho feito isto conhecer. Cometi, porventura, algum pecado? De fato, de viver humildemente, para que fosse exaltado, visto que gratuitamente vos anunciei o Evangelho de Deus. Despojei outras igrejas, recebendo de vós para vos servir. E estando entre vós, passei privações, e ninguém, e os irmãos que vieram da Macedônia supriram o que me faltava. Na verdade, Cristo está em mim, por isso me será não tirado dessa glória. Mas o que faço, farei para cortar a ocasião, aquele que busca com o intuito de serem considerados igual a nós, naquilo que se gloria, porque tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-os em apóstolos de Cristo. E não é de maravilha, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Então, o apóstolo Paulo aqui faz a sua defesa apostólica, falando dos falsos apóstolos que estavam pregando um falso evangelho, que se transfiguravam em apóstolo de Cristo. Então, irmão, é muito sério este assunto. Por quê? Porque o evangelho, se ele não for anunciado segundo Cristo, estão pregando um falso evangelho. Então, que o Salvador Bueno levou diante da Irmandade, irmão, colocando esta justificação embutida que a pessoa recebe por ouvir a palavra culto após culto, isso daí, irmão, é um falso evangelho. É um falso evangelho. Não é evangelho de Cristo. O evangelho de Cristo é o que está pautado da Escritura Sagrada. Agora, você que é ancião, que é cooperador de jovem, irmão, não pegue o exemplo dos irmãos do Brás, no sentido dessa salvação confusa e contraditória que é trazido à Irmandade. Irmão, pregue o Evangelho, mas o Evangelho que emana de Cristo, que emana das Escrituras. Entendeu? Então, irmão, a salvação
ela começa, é Deus que dá o primeiro passo para o homem. A salvação, ela nunca foi conquistada por nós. Ela foi conquistada por Cristo. Veja bem aqui, ó, Filipenses capítulo 2, do verso 12 e 13. Só para os irmãos entenderem que ela é feita total por Deus. É Deus que faz ela. Primeiro, vamos ler o texto aqui de Filipenses. Abra aí a sua Bíblia, no capítulo 1, do verso 6. Veja como é que está escrito. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. Ele que começa e é Ele que termina. Agora vamos ver. Capítulo 2, do verso 12 e 13. Assim, pois, amados, como sempre obedeceste, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com tremor e tremor. Aqui fala que é nós que desenvolvemos a nossa salvação com temor e tremor. Agora vejamos o 13. Como é que diz? Porque Deus é quem efetua em vós. Efetua em vós. Tanto querer como realizar segundo a sua vontade. Então, o 13 fala que esta parte que nós desenvolvemos em nós, quem efetua em nós, e esse querer que temos aqui de desenvolver essa salvação, quem efetua esse querer, quem é? É Deus que efetua. Parece um paradoxo. Aqui é um paradoxo da nossa salvação. Irmão, o que é um paradoxo? Irmão, muitas das vezes nós temos aqui duas verdades, né? Na nossa cabeça, nós só entendemos que é uma verdade. Mas aí tem essas duas verdades. Parece que uma está contradizendo a outra. Na nossa cabeça, a nossa mente entra em parafuso. Não consegue entender essa verdade. Mas na mente de Deus, essas duas verdades, elas estão unidas e harmonizadas. Isso chamamos de paradoxo da nossa fé. Muitas vezes na nossa cabeça não encaixa, mas na mente de Deus está tudo certo. Irmão, aí alguém fala, não, então quer dizer que nós não faz nada. É Deus que se arrepende? É Deus que crê? Não, irmão. Tem a nossa parte humana. Entendeu? É duas coisas que andam juntas. Soberania de Deus, responsabilidade humana. Quem cremos somos nós. Quem se arrepende somos nós. Mas a fé da onde vem? Ela nasce de nós? Não. A fé e o arrependimento é dado por Deus. Então, é Deus e nós que estamos nesta obra salvífica. Entendeu, irmãos? Então, este vídeo é um vídeo didático para desembocar numa instrução
para você saber, quando você está pregando o Evangelho para as pessoas incrédulas, você não pregar de modo errado, pregar de modo certo. É este o meu trabalho aqui, para ensinar você, para trazer você, não para mim, para Cristo. Irmão, eu sou apenas um simples servo de Deus. Sou apenas um mensageiro do Eterno, que estou aqui na plataforma, entendeu? Então fique com Deus, ósculo santo do vosso coração. Um sábado abençoado para todos.